Estar bem consigo mesmo é o mínimo que qualquer pessoa precisa para conseguir fazer o melhor dentro de um ambiente profissional. Qualquer pessoa feliz consegue render mais, entregar mais. E claro que fora o lado profissional, há também o lado pessoal, o humano, já que quando alguém chega no ponto de não conseguir realizar o seu trabalho, é porque algo realmente sério está incomodando na sua vida particular. No futebol, as coisas não são diferentes e muitos jogadores são cobrados de uma forma tão fora da realidade que aquelas palavras que alguns tacam sem nenhuma preocupação em veículos de comunicação, em estádios ou até mesmo nas redes sociais acabam machucando o atleta e também, é claro, o ser humano. O Alisson, sem dúvida, foi um dos grandes personagens da conquista que o São Paulo teve da inédita Copa do Brasil, mas o jogador, pouco tempo antes, esteve perto não apenas de deixar o São Paulo, como também de abandonar completamente o futebol. Você sabe do que é que eu tô falando? Sabe qual foi o relato do Alisson que chocou a torcida e toda a imprensa? Eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Antes, é claro, eu quero te pedir a gentileza que se você não tá inscrito aqui ainda, se inscreve agora no canal Futeflix para você apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. A gente tá com a meta de esse ano ainda chegar nos 300 mil inscritos e eu conto com a sua inscrição, beleza? Então se inscreve aqui agora, ativa o sininho de notificação e dá o like nesse vídeo, além de convidar aquele seu amigo para se inscrever aqui no canal também, aquele seu amigo que gosta de futebol, beleza? Agora chega de conversa, vamos lá! Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 24 de dezembro de 2021, o São Paulo anunciava a contratação do meio-atacante Alisson, que estava vindo do Grêmio. O jogador rescindiu seu contrato com o tricolor gaúcho depois do time acabar sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Alisson sempre foi um jogador esforçado, nunca foi um craque de bola, isso é verdade, mas também é preciso dizer que por onde ele passou, nenhum torcedor teve coragem de chamar o atleta de vagabundo, preguiçoso ou mesmo de descompromissado. Em todo o clube que ele passou, ele pode não ter sido reconhecido por um atleta que tinha a habilidade, a técnica apurada, mas sempre foi reconhecido como um jogador que dava vida em campo, deixava tudo no gramado. Alisson Euler de Freitas Castro, mais conhecido apenas como Alisson, nasceu em Rio Pomba, em Minas Gerais, em 5 de junho de 1993. O Alisson começou a carreira no Cruzeiro em 2012. Com o Cabuloso, fez parte da conquista do bicampeonato brasileiro de 2013 e 14 e também foi campeão da Copa do Brasil em 2017 com o Cruzeiro. Ele passou ainda pelo Vasco em 2013 por empréstimo e depois ele foi pro Grêmio, onde jogou de 2018 até 2021. Quando ele chegou no São Paulo, vindo do Grêmio, todos já sabiam bem quem era o Alisson. Muito esforçado, mas sem ser um meio atacante que encantava pela sua habilidade ou pela sua plasticidade em campo. Você pode não gostar, inclusive, do Alisson, pode tratar o jogador como ruim ou qualquer outra coisa. Mas até onde a crítica é justa? Até onde é normal criticar pelo desempenho em campo e aonde é que essa linha é ultrapassada para atacar já diretamente a pessoa? O Alisson. Ele no São Paulo teve uma passagem no ano passado ruim. Como todo time do São Paulo, tava mal. Perderam uma final de Sul-Americana, ficaram fora da Libertadores, estavam jogando mal e isso é verdade. E as críticas foram em alguns momentos muito pesadas. Tão pesadas que o Alisson pensou em largar o futebol. Ligou pro diretor do São Paulo e disse que não queria mais jogar. A esposa do Alisson se assustou com aquela decisão. Ele contou numa entrevista que até ver o seu filho jogando futebol era algo que fazia nele o coração disparar, suava frio. Um tipo de ataque de pânico, ansiedade. O Alisson consultou a psicóloga do clube, foi diagnosticado com ansiedade e princípio de depressão. O jogador não podia ver nada relacionado ao futebol, que seu coração disparava e os ataques começavam. Precisou se afastar do São Paulo. Agora pense, a que ponto deve chegar o mental de alguém e o que foi que ele não ouviu que conseguiu fazê-lo ficar tão mal dessa forma?
Faz um exercício, imagine alguém falando tudo que o Alisson deve ter ouvido sobre ele nas redes sociais. Imagine só que a pessoa dizendo tudo aquilo sobre ele, que ele era ruim, limitado, bagre, grosso, que tinha que sair do São Paulo, que ele não era jogador e todos esses outros absurdos que as pessoas gostam de falar em redes sociais. Imagine sendo você o personagem a ouvir tudo isso. O relato do Alisson numa entrevista na ESPN é de dar um nó na garganta de verdade, bicho. Do nada virou alguma coisa na minha mente assim que eu ligo pro Rui. Ligo pro Rui, era 10 horas da noite, 11 horas da noite, o Rui Costa, futebol de São Paulo. Diretor de futebol de São Paulo. Ligo pro Rui e falo: Rui, eu não quero jogar mais futebol. Caraca, no mesmo dia? No mesmo dia à noite, isso aí 11 horas da noite. Ele vira: calma, calma, o que tá acontecendo? E a única palavra que eu lembro do Rui, ele falando assim: calma, não faça nada, calma. E pronto. Aí no dia seguinte, aí nesse mesmo dia minha esposa disse: o que tá acontecendo? Como assim você vai largar o futebol? Falei: amor, não aguento mais. Ela falou: mas por que você não falou pra mim, não conversou comigo pra me te ajudar? Eu falei: não quero mais, não aguento mais. E no dia seguinte, meu filho vai brincar de futebol. E quando eu vejo ele brincando, eu começo a ter uma crise de ansiedade muito forte. Meu coração começa a acelerar, eu começo a dar falta de ar. Aí minha esposa falou: que foi, amor? Eu falei: eu não consigo ver nada que envolva futebol. Pede o Bernardo pra parar. Ela falou: calma aí, vai ali pro canto. E nisso a doutora me liga, a Anaí, que é a psicóloga do clube, né? Ela falou: olha, você afasta e não vê nada, calma que você vai se acalmar. Eu fui falar: pronto, me acalmei. Eu falei: agora eu vou botar na televisão ali pra ver um jogo. Passou um tempinho e tal, eu fui ver o jogo, não consegui. Eu entrei em desespero de novo, começou a acelerar e tudo. E eu queria ficar trancado no quarto. Só que a minha esposa, ela teve um episódio de... ela ficou muito mal em Porto Alegre, né? Então ela ficou muito mal e por conta disso ela me ajudou. Ela teve depressão? Teve depressão muito forte, muito forte. E a minha eu tava, né, depois que eu vou continuar falando. Então ela falou assim: não, de jeito nenhum. Você não vai passar o que eu passei de forma alguma. Pode levantar do quarto. Eu falei: não tenho força pra fazer nada. Ela falou: vai fazer sim. Vamos ficar aqui, vamos conversar, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Pronto, se passou, aí ligou e a Anaí foi e conversou comigo. Falou: olha, vou pedir a psiquiatra, a doutora Luana, a doutora Laís, que ela vai conversar com você. Como ela é psiquiatra, ela vai entender um pouco o que você vem passando. E eu conversando com ela, só que eu não falava no início muito pra ela o que eu sentia. Eu só falava que eu queria parar, que eu não aguentava mais ver futebol. Então, tipo, eu guardava muito assim, eu não queria também falar pra ela o que eu vinha sentindo, né? Eu me sentia confortável. E pronto, aí foi que eles viraram e falaram: olha, você tá com um início de depressão e uma crise de ansiedade. Mas calma que a gente vai cuidar disso. Só que eu não vi esperança nenhuma, eu me sentia muito mal. É uma coisa que eu vivi minha vida inteira, eu não conseguia ver nem meu filho brincando, né? Então foi algo muito difícil assim pra mim. Foram 3, 4 semanas que eu fiquei muito mal, sabe? Sem ver futebol, sem ver nada. Mas, como eu falo, Você ficou esse período afastado, trancado dentro de casa? Afastado dentro de casa. O Alisson não é craque, não é gênio, mas é um jogador útil para qualquer time, e como todo jogador, ele merece respeito de verdade. É possível criticar a atuação quando ele não for bem, dá para criticar ele em campo sem ferir a carreira, as conquistas ou a pessoa que ele é. O futebol é tão maravilhoso que nos dá algumas histórias. O Alisson, por exemplo, aos 30 anos foi utilizado por Dorival Júnior numa nova função, um tipo de segundo volante com uma saída de bastante qualidade. Se tornou um jogador completamente diferente, foi o melhor no jogo contra o Flamengo dentro do Maracanã na primeira final da Copa do Brasil e um dos melhores também no segundo jogo dentro do Morumbi. Saiu de campo como um dos grandes heróis da conquista da inédita Copa do Brasil. Conseguiu recuperar a alegria de jogar futebol, não só pela conquista, muito antes dela. É uma linda história, mas sendo campeão ou não, ele ainda merecia ser tratado com mais respeito pelo ser humano que é, independente se as atuações vinham bem ou mal dentro de campo. Essa história podia ter um final bem pior, bem diferente. Imagine só, se ele tivesse mesmo desistido do futebol, será que o São Paulo teria vencido o Flamengo nessa final? Ele foi um jogador imprescindível no jogo contra o Flamengo e também na semifinal contra o Corinthians. Será que o torcedor que ataca o jogador e o ser humano por trás consegue entender que além de fazer um mal tremendo ao jogador, ao ser humano, ele também pode prejudicar o próprio time? Esse time que ele tanto diz que é apaixonado? Pois é. Futebol é paixão, mas existem limites na paixão que não podem ultrapassar a razão. Mas e você, torcedor? O que pensa de tudo isso? Acha que as críticas ao Alisson foram justas? Acha que o jogador foi mais criticado do que deveria? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião. E olha, você se lembra de um outro jogador que também passou pelo São Paulo e foi bem criticado? O Marcos Guilherme? Viu o que aconteceu com ele? A gente fez um vídeo aqui falando, clica aqui que eu te conto melhor.